Olá, chegamos para mais um episódio do nosso 24Cast, podcast que trata sobre assuntos ligados a Bitrix 24 há mais de 5 anos. Estamos por aqui desde 2018, já são mais de 200 episódios e ainda já estamos quase chegando aí na casa dos 300 episódios. E lembrando que agora a gente está no formato YouTube, para quem está nos assistindo por aqui, muitíssimo obrigado. Não esquece de se inscrever no canal e temos também em todas as plataformas de áudio também, beleza? E a gente sempre traz conteúdos relevantes aqui, temas que nos pedem, temas que a gente entende que é o momento, e a gente também deixa registrado porque os conteúdos na maioria das vezes acabam até sendo conteúdos que acabam ficando por bastante tempo, são atemporais. E hoje eu trouxe, na verdade, reconvidei Leonardo, nosso especialista Bitrix, que está aqui de volta, que é um assunto que já nos pediram, né, Léo? Obrigado e bem-vindo novamente aí, Léo. Obrigado pelo convite de novo. É um assunto bem atual e cada vez mais em tendência aí, né? Sim. E todo mundo pergunta, todo mundo quer resolver isso. É verdade. Deixar o mais fácil possível. Bom, nós estamos falando do Criador de BI, que é uma ferramenta que o Bitrix liberou. Acho que está beta ainda. Está beta, né? Não tem lá o indicativo de beta, mas tem algumas coisas que a gente sabe que estão para vir aí ainda. Sim. Então a gente vai falar um pouquinho do Criador de BI, mas vamos falar das nossas primeiras impressões, porque a gente está estudando, a gente ainda está fazendo alguns testes, né? A gente ainda não tem uma implementação real, mas a gente já tem feito alguns testes. Então a gente vai falar das nossas impressões, o que a gente está vendo que pode ser benéfico, onde a gente está vendo que pode melhorar, né? O Léo está mais à frente desse trabalho, por isso que eu convidei aqui para a gente falar. Mas em suma, né, em vias gerais, o Criador de BI é uma possibilidade. Então, se você não usa um BI externo, é uma possibilidade de você ter um BI mais simples, né? Não temos que dizer isso, porque não é um BI tão profundo como tem numa ferramenta mais verticalizada, como Power BI, Tableau, essas outras de mercado. Mas talvez vai suprir muito quem precisa de alguns painéis, alguns relatórios e não quer investir nesse tipo de ferramenta. Acho que no geral é isso e principalmente olhando 100% para a Bitrix, né, Léo? Sim. Quando a gente está mexendo numa ferramenta dessas, né? Dentro de outra ferramenta, a gente tem que saber que ela vai generalizar, né? Por mais que cada passo que o Bitrix dá em direção a uma nova funcionalidade de analisar dados é melhor do que a anterior, não deixa de ser genérico para o principal, porque uma empresa faz uma coisa e usa o Bitrix, outra empresa faz outra coisa completamente diferente e também usa o Bitrix. Verdade. As duas vão usar e vai ter que ser útil para as duas, né? Então ali no Criador de BI a gente tem uma profundidade muito maior se comparada com relatórios e análises lá de CRM, né? Verdade. Mas inclusive, ainda é um assim novo passo dessas ferramentas, sim, é um avanço, né? É um avanço muito grande, tá anos-luz à frente uma da outra, tem muito mais funcionalidades, por mais que se a gente for para uma ferramenta específica, ela não vai entregar a mesma flexibilidade e possibilidades do que tem lá dentro, né? Porque aí a gente está falando de outra coisa, né? Um outro mercado, outro sistema, né? Mas também vale deixar claro que o criador de BI, ele é muito mais um painel para análise de dados, né? Por exemplo, o gerador de relatório, ele é quando você quer extrair dado mesmo, né? Então você tem lá um modelo mais tabular, né? Isso, são coisas diferentes. Por exemplo, tem muita gente que às vezes confunde o nosso extrator de dados com um gerador de relatório, que não é, né? Ele é um extrator de dados para quem quer usar um data warehouse e acessar de um outro BI. Então, são ferramentas, para mim, são todos complementares e um não sobrepõe o outro. Essa com é certeza. A verdade. Então, o criador de BI, ele vem com esse cenário, já está disponível, né? Depois eu posso tentar trazer um pouquinho aqui de limitação, mas até onde eu percebi, ele foi embutido uma ferramenta de mercado, né? Tem por baixo um white label de alguma ferramenta de mercado. Eu tenho essa sensação, eu vi no material aí de alguém. Eu não lembro de ter lido isso, mas quando a gente abre ele, parece mesmo que a gente está em outro lugar, né? Eu acho que é outra ferramenta, mas está o white label ali dentro do Bitrix. Mas assim, eu acho que eu vou ver aquelas limitações, mas ele já está em todas as versões, né? Inclusive Sim. na Free? Vamos descobrir. Na Free eu não tenho certeza, mas o On-Primes, por exemplo, tem que fazer a atualização lá, daí ele vai aparecer. Mas ali o criador de BI ele vai trazer muito mais possibilidades ali já para a gente trabalhar os dados. Ele só está no Standard em diante. No Standard em diante. Estou olhando aqui no site do Bitrix e não está nas primeiras versões, tá? Pode ser que mude? Pode ser que mude, mas hoje, pelo que eu estou vendo aqui no site, ele só está a partir da Standard, tá? Não está nos outros. Ele vai permitir a gente analisar outros dados de outra forma e
criar novas visualizações também, né? Que é interessante. A gente consegue criar novas tabelas diferentes ali, né? Às vezes a gente fica tentando comparar um dado com outro só para ter uma tabela de consulta ali. O criador de BI, ele deixa a gente trabalhar isso com muito mais flexibilidade, né? Criar uma tabela que ao mesmo tempo eu tenho dados de leads e negócios, isso e com produtos junto, isso não tinha antes, né? E agora a gente tem. Comparando ele um pouco com os relatórios e o análises, nos relatórios o objetivo dele é esse mesmo, fazer exportações de uma maneira mais específica ali, né? né? Olhar o dado mesmo bruto, né? E aí quando a gente quer usar os relatórios como um relatório mesmo, a gente precisa criar vários e ficar com todos abertos ali, que é um defeito, sim, né? Sim. Quando a gente está procurando, funciona, né? A gente vai ter a mesma entrega, só que com um pouco mais burocrática, né? Verdade. Já o criador de BI ali, ou um dashboard, a vantagem é essa, a gente tem tudo numa tela só, fica muito mais fácil de relacionar as coisas. Que também é diferente do análise BI, né? Que o análise BI, de fato, ele conecta com o BI externo, mas é cheio de limitações. A gente já falou dele em outro momento, eu vou até pular isso. Mas só para, se você quiser se encontrar e não viu, lá no menu de CRM você encontra lá o consultor de BI. Ele está lá em análise de negócio, tá? Está lá no painel consultor de BI, enfim, está lá no menu, você vai conseguir encontrar. Então, ele já tem alguns painéis, né, prontos, basicamente. Ele está hoje fixo aqui, pelo que eu estou lendo no material, baseado em 5 pilares: negócios, leads, tendência de lead, venda, detalhamento de venda e análise de chamadas. Pelo que eu vi aqui, ele começa com, ele tem esses 5 relatórios, essas visões pré-definidas, é isso? Isso, ele vai trazer para a gente dentro dessas entidades, né, uma visualização ali do volume de vendas no período. Vai trazer alguns gráficos de tendências ali, por exemplo. A gente consegue saber, comparando todos os negócios, por exemplo, do ambiente, ou de um pipeline específico, ou de todos os pipelines, né? Quais estratégias dão mais certo, né? Então, por exemplo, nós temos lá uma distribuição que ele vai mostrar para a gente no Sales Breakdown tem as distribuições lá, por exemplo, por produto. Qual é o produto que eu estou negociando mais? Que eu tenho o maior volume de negociações ganhas. ABC, né? Isso, e aí a gente consegue tirar insights valiosos disso, né? Além de acompanhar, né, como os outros já têm, acompanhar o que está acontecendo agora, né? E o filtro também são mais poderosos, né? Parte do filtro, né? A gente traz flexibilidade ali de períodos, comparar períodos com outras características, né? Sim. E o que a gente não consegue fazer ainda é trazer os campos personalizados de negócios. Isso ainda é uma limitação. Tá? Isso, mas se vocês tiverem noção exata do dado que vocês querem analisar, basta jogar essa informação para contatos e empresas que têm acesso aos campos personalizados de empresas e contatos lá. Aí a gente consegue... mas aí você está duplicando o dado, né? Que às vezes a gente vai usar mais para fazer algum tipo de filtro, né? Sim. Um tipo diferente, um segmento diferente ou alguma coisa assim. E eu acho que foi essa a ideia ali, né? Vamos colocar isso para trazer mais flexibilidade para os filtros, não em si para as colunas de gráficos ou para os setores de gráficos e tal, mas a gente consegue filtrar e analisar o histórico de vendas, o volume de vendas, quem fechou mais, quem fechou menos, por quê, de acordo com as características do nosso cliente. E aí é legal que é um formato de painel mesmo, né? Você tem um painel, você pode inclusive pegar esses templates que o Bitrix disponibilizou, editar ele, copiar, modificar, né? Então, de fato, vai para um outro lugar bem diferente do que não tinha, porque vamos até pegar uma timeline historicamente. Tinha os widgets, que é aquele primeiro que tem lá no início, ele é totalmente... Ele é quadrado ali, quadradão, fixo, você não tem o que fazer. Aí depois tem os relatórios, né, que já existem desde sempre. Depois chegou o análise, né, que aí também já deu um grande avanço, mas ele também é quadradão, você não tem muita flexibilidade. E o análise de BI que conectou com os BIs e agora o criador de BI que te dá uma visão de painel, mas com flexibilidade, né? Isso o que o pessoal geralmente não gosta de usar relatórios é isso, não está tudo na mesma tela. Eu tenho que abrir depois abrir outro e tudo mais, então fica difícil de ter uma análise mais eficiente ali. Ou até criar um relatório daquilo, né? Eu vou fazer um e-mail aqui pro pessoal, né? Alguma coisa assim. Ali não, ele até deixa a gente exportar como PDF ali e tudo mais
o painel em si que a gente está analisando. Ele tem um formato muito parecido com o BI mesmo de mercado, né? Muito parecido, né? A ideia é essa, a gente tem ali os KPIs, os indicadores, os gráficos que a gente está querendo. Sim. De acordo com cada um com o seu filtro específico, ou não, né? A gente tem também essa questão ali do filtro no gráfico, para não entrar muito em detalhes, mas do filtro do gráfico e o filtro do relatório, né? Que são camadas diferentes e a gente consegue trazer isso ali dentro, né? Sim. Então, ao mesmo tempo que eu estou numa tela onde eu vejo os dados de maio, eu tenho um relatório ali que vê de uma semana específica de maio. Não sei, um exemplo aleatório, né? Dá para fazer esse tipo de coisa, né? E ele é tudo por componente, né? É uma tela e você vai colocando os componentes ali. Né? Isso, você pode tanto personalizar os que já tem. Então ele traz dividido a princípio nessas 5 separações, né? Por entidade. Então eu tenho ali o de leads, tem 2 de leads, 2 de negócios e o de ligações, se eu não me engano. Aí a gente pode criar novos, fazendo cópias desses e adicionando novos componentes ali. Então eu tenho uma outra janela ali que o Helpdesk do Bitrix está bem completo nessa parte de como criar isso. Sim, tá mesmo. Para a gente poder criar um gráfico novo, um indicador novo e adicionar ali ou em outros, né? Então ele traz uma flexibilidade muito grande. Se a gente for tentar comparar com a análise do relatórios, ele ganha de lavada. Não, ele deu um avanço. Uma coisa que eu já estava vendo aqui é que ele trabalha com cache, né? Quero dizer, ele faz um cache do dado e ele atualiza a cada 1 hora. Então ele não é em tempo real. Já estou vendo aqui o exemplo, né? Você pode até atualizar manualmente, mas automaticamente ele faz com esse intervalo de 1 hora para ganhar velocidade, né? Sim. E se ele ficasse o tempo inteiro processando ali, ia dar problema em algum momento para alguém, né? Isso é o que a gente já faz com o nosso extrator de fato, né? Por isso que o extrator ele cria se você não sabe o que é o extrator, eu vou deixar o link aqui, é uma ferramenta que a CRM Think tem, que a gente desenvolveu já há uns 3 anos, que traz os dados do Bitrix 24 e joga no Data Warehouse, que é um banco SQL, MySQL e Postgre. E ali nesse banco intermediário, ou DW, você pode trabalhar e ele também tem esse intervalo de 1 hora que faz muito sentido, né? Não dá para trabalhar com um volume de dados em tempo real, né? Tem como. É até uma boa prática até, né? Na verdade, né? Tem muita coisa acontecendo aí no CRM ao mesmo tempo, né? Sendo uma equipe grande ou pequena, como a gente comentou no começo, né? Tem que atender a todo mundo ao mesmo tempo. Né? E você pode programar aqui, pelo visto, se você quiser programar um tempo maior, ele deixa também. Acho que isso é legal e é coerente com o modelo ali de BI. E uma outra coisa legal que eu vejo aqui do criador de BI, depois a gente até pode entrar aqui nas limitações que a gente já encontrou, é essa questão de, às vezes, uma empresa pequena, né? Porque o Bitrix ele sempre teve essa visão de atender desde a pequena à grande empresa, né? Uma empresa média, né? Porque ali, como só está do standard para cima, a gente vai ter que pensar numa empresa média. Você tem essa possibilidade de ter um BI, ter acesso a painéis, fazer gestão sem precisar ter uma ferramenta externa. Isso é um facilitador. E além disso, a gente... Quanto mais informações nós tivermos pronta na nossa frente, mesmo se a gente tiver um relatório fora, ou já usar os outros, vale a pena usar aquilo ali também. Com certeza. Um insight novo que você vai ter, né? Se você já não tinha em outros locais, isso. E tá ali dentro já tudo no mesmo lugar, né? Não preciso sair ou entrar em outro lugar. A ideia do Bitrix, né? No geral, é sempre a gente ter o mínimo de ferramentas possível, com o máximo de informação e flexibilidade e tal. E vale a pena usar mesmo que você já tenha um relatório fora ou esteja procurando um. Dá uma passada ali. Pode ser um pré-Power BI. Sim, exemplo, né? Claro. As informações que tem ali são úteis, são legais de usar, são muito melhores. Com certeza. Uma coisa que a gente estava falando em off, antes da gente entrar aqui no ar, né, Léo, é a questão dos SQLs, que o componente permite você criar lá até estou aqui com o help aberto, dashboards, charts, datasets e SQL. O SQL, para quem não conhece, que é uma linguagem, né? Acho que é Structured Query Language, se eu não me engano, né? Que é uma linguagem estruturada de banco de dados que já existe há muito tempo. Eu me formei em TI, nem vou falar que o tempo mais passa de 30 anos, a produção está ali rindo. O SQL ele tem uma linguagem padrão, né, que a gente chama de SQL ANSI. Então, o que é legal, e muita gente pediu isso no passado, eu queria fazer uma query lá do banco, mas você não conseguia porque via API. E aqui no criador de BI você consegue trabalhar com queries, né? Isso ficou bem legal, né? Tudo dentro do Bitrix mesmo, né? Então você vai consultar os dados que já estão no seu Bitrix. E aí você consegue criar tabelas diferentes, por exemplo. A gente tem ali
a tabela de leads, por exemplo, que não... Lá em leads mesmo a gente vai e só consegue colocar os campos de leads. Sim. Negócios é mais flexível, que traz contatos e empresas juntos. E atividades agora também, né? Mas leads eu não consigo. Mas se você quiser criar uma tabela que compara leads com negócios ou que mistura informações de outras entidades num local só, esse ali é o caminho. Na verdade, ele vai criar uma view, né? Não é bem uma tabela, certo? Se a gente pegar o conceito de um Isso, banco de dados, né? a gente cria o dataset ali, misturando várias informações, várias colunas, né? Que a gente não conseguia comunicar antes. É uma view, na verdade. Isso. Só que aí você vai usar os comandos, né, de select, where, tal. Só Isso, não vai ter exatamente. o update e insert, né? É só select mesmo. A gente vai selecionando tudo de dentro do Bittrex. Vai se relacionando. Vai criando relações e disso a gente traz uma flexibilidade maior ainda, que agora a gente está conseguindo comparar dados que antes a gente não tinha o poder de comparar, né? E o criador de BI ele traz essa flexibilidade para dentro do Bittrex, para não precisar tirar de dentro do Bittrex tudo. Eu estou vendo aqui um exemplo. Compara fora. Ele faz select com inner join, né? Então faz todo o relacionamento. Ele usa de fato o SQL ANSI. Então isso aqui isso é legal. Quem é mágico. Consegue trabalhar com query, para quem né? entende bem dados, isso aí, tem as ideias formuladas ali, vai conseguir fazer bastante coisa. Não é um conceito tão simples ali, né, a princípio, mas se você já entender, já tiver um analista, né, que manja, dá para E tem vários tipos de gráfico aqui, né? Sim. Os principais tem tudo. Dá para criar aqui. distribuições agora que antes não tinha, né? Então O que seriam as distribuições? A gente consegue comparar o volume, por exemplo, de negociações de acordo com duas características diferentes. Então a gente consegue ver que quanto maior o ticket médio, maior o meu volume de vendas, ou quanto maior o ticket médio, maior a quantidade de produtos no card. A ticket médio daí fica meio óbvio, né? Mas, enfim, a gente consegue trazer o tamanho da empresa com relação ao tipo do contato. A gente consegue ter uma distribuição dessa agora dentro do Bittrex e saber se o tipo da empresa era esse. Eu tinha mais empresas desse tipo, né, e mais contatos desse tipo, e me trouxeram mais negociações, né? Eu fechei mais negociações desse tipo, né? Enfim, eu tô exemplo tem um monte, aqui quando né? você está falando, acompanhando também o Help, né? Também tem a opção de você exportar para CSV, Excel e fazer um download da imagem, né? Por exemplo, se você quiser usar numa apresentação. Então, foi pensado em algumas coisas. O que mais que temos aqui? Isso eu achei bem bacana. Agora, vamos falar de limitações. Tem outro negócio aqui que você pode usar. Jinja Templates. Jinja Template deve ser algum template aí de mercado. Confesso que não conheço. Mas ele tem aqui uma abertura para você usar esse template para a parte visual. Então também já é um ganho. Enfim, tem muita coisa que já tá bem bacana para usar. Mas filtro, a gente já viu bastante coisa. Agora, vamos falar um pouco de limitações, porque é tudo muito novo ainda, né, Léo? Enquanto tá aqui, você pode até usar CSS para melhorar a questão visual do relatório. Então, Sim, ele permite a gente fazer uma personalização do design ali. Ele vai, por isso que aquela questão ali, ele parece que a gente nem está no Bittrex ali quando a gente abre ele vai até passar uma senha, um login e senha ali, para nós acessarmos o nosso relatório, né? E aí a gente traz uma possibilidade de personalização a mais, uma camada bem maior aí. Limitações. A gente está trazendo aqui as primeiras impressões porque isso tende a melhorar. De fato, ele não diz que é beta, mas a gente entendeu já que precisa melhorar algumas melhorias aqui, né? E uma delas, que já falaram bastante, é a questão de permissão de acesso, né? Permissões de acesso. Acho que não tem ainda a configuração de permissão de acesso como tem em outras ferramentas. Todo mundo pode acessar. Aí a questão que eu não tenho certeza se eu não consigo acessar o CRM, eu consequentemente não vou conseguir acessar a ferramenta que está ali dentro dele. Sim. Ou não vou conseguir ver os dados, né? Mas qualquer um que tenha acesso ao CRM consegue ali criar uma cópia de um relatório. Hoje ele vai ter limitação, né? Ele acaba vendo tudo. E aí ele vai acabar Isso é uma coisa que é meio que padrão, né? Ele lança a ferramenta, mas na sequência ele sempre lança a permissão de acesso. Então, porque as tendências vão chegando, né? E ele tem que atender. E aí, além dessa limitação, tem a questão de
os campos personalizados de negócios, eu não tenho certeza ainda se é uma limitação, porque a gente criou pouca coisa ali dentro, né? Então, as demandas que chegaram foram atendidas ali com o que ele já traz por padrão, ou dúvidas, né? Sim. Mas quem usa o CRM, por exemplo, para controlar outros processos que não são vendas, acaba não conseguindo usar porque não tem a possibilidade ali de analisar campos que passam outros indicadores que não comerciais, né? E aí isso acaba sendo uma limitação para muitos casos, que vão acabar tendo que ficar no relatório mesmo ou ter que trabalhar fora do Bitrix. Lembrando que esse criador de BI, ele foi anunciado lá na versão Vega, né? Quando colocaram o Vega, foi anunciado, mas ele não foi liberado, né? Então ele ainda faz parte desse pacote aí. E também tem uma tendência de ter muitas... Na linha do tempo, ter muita coisa no marketplace, né? De template. Já tem lá alguns templates, tem, né? Inclusive, que eles lançaram já com os templates, né? Mas nós mesmos podemos colocar templates lá agora e deixar disponíveis para o pessoal usar. Muito legal. Léo, temos mais alguma coisa, mais algum ponto? Isso aqui a gente tava para trazer esse assunto há bastante tempo, né? Para a gente falar das nossas primeiras impressões. Tem mais algum ponto aí que tá no teu radar aí? Eu acho que a gente tem sempre que lembrar que o Bitrix ele não vai ter o mesmo poder que uma ferramenta específica daquele, nesse sentido, BI, né? Exatamente. Concordo. Então, mas o que ele traz ali, ele permite a gente... as principais métricas comerciais a gente vai conseguir tirar dali. E muitos insights. Então, vale a pena usar, vale a pena explorar, ver o que tem, quais as possibilidades para o seu negócio ali dentro, né? Não só no criador de BI, mas no análise, em relatórios também. E não acaba sendo, na minha opinião, não é um defeito ele não poder ter... Eu faço isso no Power BI, mas não faço aqui dentro. Isso não é um defeito, né? Eu acho que são ferramentas diferentes com objetivos diferentes. Sim, concordo. O Bitrix está tentando facilitar isso ali. Seria incrível se tivesse a mesma coisa ali dentro, mas a gente sabe que não é possível, né? E não fiquem esperando isso chegar para começarem a utilizar, né? Eu acho que já vale fazer a os usar, testes, com né? certeza. Mesmo se não for o relatório principal que você estava querendo, o que tem ali, com certeza vai ajudar com alguma coisa. Hoje ele ainda está em inglês também, 100% inglês. Ele não tem a tradução ainda. Mas dá para usar da mesma forma, assim, o nome dos campos ali é tudo intuitivo, né? Sim. E a tela de criação dele ali é mais... É um relatório mesmo, né? Então não tem que configurar muita coisa, né? Se você já tem familiaridade, você vai conseguir... Ele é bem intuitivo, né? Se tivesse que fazer alguma configuração específica ali para você poder usar, aí o idioma talvez atrapalhasse. Mas como a gente vai selecionando e muita coisa já está pronta, né? Sim. O principal dele já está pronto, é só pegar e usar. Legal. Bom, eu vou deixar vou deixar aqui no descritivo desse episódio os materiais que o Bitrix já liberou. Quem tá lá no B24 Club, Open lá no WhatsApp, a galera sempre também troca ideias lá, né? Tem sido muito rico, o Léo também, sempre que pode, colabora lá. E eu acredito que essa é mais uma ferramenta, né, que o Bitrix trouxe para dentro da plataforma e ela tende a evoluir. Concordo muito com a visão do Léo. Ela não é uma ferramenta assim, vai tirar um BI e vai trazer ele. Talvez ela pode ser uma ferramenta mais tática e você usa um outro BI externo como estratégico para poder cruzar, né? Por exemplo, dados de financeiro com dados CRM, aí você lá tem outra visão. E o criador de BI, o foco dele de fato é olhar para os dados do Bitrix, né? E aí você ter essa questão visual, ter um painel, conseguir fazer query e juntar tudo isso. Então a gente vai acompanhar e espera a evolução natural de um produto que acabou de nascer, né? Acabou assim... Foi esse ano, né? 2024? Eu acho que foi no final do ano passado. Na última atualização que teve, né? Sim. Foi no final do ano passado, ali, setembro, acho. Não lembro. Mas ainda era bem incipiente, né? Tanto que a gente, de fato, não tinha trazido esse assunto que a gente estava esperando dar uma a gente evoluída, né? Tava esperando também ver qual que seria a demanda, né? A resposta do pessoal que já estava usando. Então, porque é um mundo novo ali, né? Basicamente. É isso. Léo, obrigado mais uma vez pela colaboração de sempre, né? Seja sócio do Clube 24Cast.
quando quiser chegar, já está sempre super convidado. Fico à disposição aí para qualquer tema que aparecer que eu puder dar vai contribuir. Meu pitaco ali. Gente, obrigado mais uma vez quem tem acompanhado os nossos conteúdos. Lembrando, se você estiver assistindo aqui pelo YouTube, se inscreve no canal. Se você estiver aí nos plataformas de áudio e no Spotify, gostaria que, se possível, te convidar a deixar 5 estrelinhas pra gente, tá bom? Obrigado e a gente volta em breve em novos conteúdos. Aliás, segue a gente lá no Instagram. Tô colocando os conteúdos diferentes lá, os conteúdos novos, e espero que vocês gostem também. A gente tenta contribuir à medida que a gente pode. Gente, obrigado. Até o próximo conteúdo.